Então, gente, aqui é o Gabriel. E antes de começar esse vídeo, eu queria te pedir, deixa teu like, te inscreve se tu tá gostando do canal, para me motivar a continuar fazendo, porque realmente é um negócio trabalhoso e essa motivação é muito boa, faz muito bem, é muito bom ver o canal crescendo. Também, antes de abrir, eu queria falar, quem colocar aqui embaixo o que é idos e calendas, eu vou marcar o comentário com um coraçãozinho e vou fixar ele como primeiro comentário. Então, se tu quiser participar, comenta o que é ido e calenda. O comentário que tiver certo e for o primeiro, eu vou fixar, beleza? E, em tempos em que Xandão diz que a Terra é plana, vamos falar um pouquinho de viagem ao centro da Terra, beleza? Então, vamos pro vídeo. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Viagem ao Centro da Terra, esse livro aqui que é tão importante para a história de Júlio Verne, um dos maiores livros dele. Então vamos falar um pouquinho sobre os personagens do início e depois eu vou trazer um pouco da história para mostrar para vocês por que esse livro é tão grandioso. Primeiro, onde é que se passa o livro? O livro se passa primeiramente na cidade de Hamburgo, depois na Islândia e depois na Itália, mas brevemente na Itália e um pouco menos breve em Hamburgo e um longo tempo na Islândia. Bom, esse livro aqui se passa no ano de 1863 e tem três personagens que são cruciais para a história. Otto Lidenbrock, professor de mineralogia do Johanneum, que é uma universidade de Hamburgo. Axel Lidenbrock, sobrinho do professor Otto Lidenbrock, órfão dos seus pais, por isso mora com o tio e acompanha ele em toda a jornada. Hans, guia islandês, que sabe muito sobre habilidades manuais e é caçador, e ele ajuda demais na história inteira a se desenvolver. Do que se trata, então, Viagem ao Centro da Terra? Viagem ao Centro da Terra ele tem um certo antagonismo muito importante entre o sobrinho Axel Lidenbrock e o tio Otto Lidenbrock. Cada um acredita em uma teoria. O Otto, o tio, acredita que a Terra ela é oca por dentro e tem uma estrutura totalmente diferenciada, composta por ar e uma nova atmosfera dentro dela. E o sobrinho acredita na Terra preenchida de fluido magmático, como a gente sabe que ela é hoje. Então tem esse antagonismo entre ambos que leva a todo o desenrolar da história. A história começa com o tio Otto achando um livro num sebo, e esse livro era de Snorri Sturluson, que era um escritor islandês que escreveu toda a história de Edda em prosa. Edda em prosa é o livro da mitologia nórdica. Ele realmente existiu e é um grande autor da Islândia. Só que dentro desse livro tinha um papel, e nesse papel tinha um criptograma escrito por Arne Saknussemm. É um personagem fictício que teria escrito um criptograma dizendo que descobriu a entrada para o centro da Terra e ensina como chegar lá. Então eles leem esse criptograma, conseguem decifrá-lo e começam sua jornada até o centro da Terra. Toda a jornada é muito importante, porque esse livro ele realmente leva o termo viagem, como o primeiro termo do livro, muito a sério. Realmente, se tu vai ler esse livro pensando no filme, eu garanto que tu já viu pelo menos uma vez na vida o filme Viagem ao Centro da Terra, não se surpreenda se ele for bem mais parado do que o filme. Não estou dizendo que o livro é parado, que não acontece nada, realmente acontece, só que ele realmente narra a viagem. A viagem é o princípio do livro. O maior período de leitura aqui vai ser a descrição da viagem, a saída de Hamburgo, a chegada na Islândia e a caminhada até o centro da Terra. Aquela descrição do T-Rex que tem no filme, aquela descrição dos pássaros, dos rios, dos lagos, ela é bem mais breve do que parece. O filme ele toma isso como princípio e leva isso em centro o tempo todo, como se realmente fosse isso que fosse acontecer no livro. Falar de dinossauro, falar de vários acontecimentos malucos, mas não. O livro ele fala realmente de viajar até o centro da Terra, o caminho até lá, como chegar até lá. E durante todo esse processo, ele te dá aulas de geologia. Ele fala muito sobre tipos de rocha sedimentar, tipos de rocha magmática, tipos diferentes de formação, períodos terciário, jurássico, antediluviano, fala tudo isso, explica todas essas épocas e ele vai te levando, só que porque ele vai te trazendo um monte de informação, um monte de ciência, te explica o que é uma bobina Ruhmkorff, que é uma bobina que ela é dentro de vácuo, tem um vácuo e ela tá ali dentro e ela gera a sua própria energia, então ela evita explodir dentro de uma caverna, porque tem um problema grande na mineração de carvão, é que os mineradores eles iam minerar, acabavam acendendo uma tocha e por causa do carbono no ar, era um ar inflamável, explodia toda a caverna. E essa bobina ela evitava isso, porque ela era de indução elétrica, então ela não tinha esse perigo.
E ele explica muito sobre isso, é bem interessante, até fica, que legal. E o que contribui muito para explicações do livro são as notas do tradutor. Essa edição aqui da Zahar, ela é uma edição ilustrada e comentada, traduzida pelo tradutor Jorge Bastos, e as notas de rodapé fazem total diferença para o teu entendimento no livro. Apesar de elas deixarem a leitura um pouco mais densa, um pouco mais devagar, elas fazem muita diferença porque tu aprende mais enquanto tu lê. E tem alguns termos que são um pouco difíceis e isso te ajuda, de verdade. Mas assim, vou soltar um pouquinho o livro aqui. Falando em si sobre o livro, realmente tu vai pensar, se tu for ver o filme, tu vai achar que vai ser só uma descrição básica de um monte de dinossauro, um monte de aventura, uma correria, uma fujança e tudo mais. O filme não é ruim, e o filme realmente ele não quer descrever o livro de Júlio Verne. O filme, só para explicar, ele se baseia no livro. Eu reassisti o filme para falar isso aqui, para ter propriedade para falar, e realmente, durante o filme todo, eles tiram um livro do bolso e falam: nessa parte aqui, Júlio Verne falou isso, Otto Lidenbrock, né, falou isso. Nessa parte aqui, Axel falou isso. Então eles vão usando as falas dos personagens para se guiar durante o filme. Mas o filme é baseado no livro. Ele não é uma reprodução da história. Então se tu viu o filme, não acha que vai ser a mesma experiência. Como eu falei, a narração principal é a viagem. Ele vai narrar a viagem, a saída de Hamburgo, a chegada na Islândia e todo o processo até a chegada no centro da Terra. O que menos acontece durante toda a história realmente é a narração de como é o centro da Terra. Claro que tem bastante narração, bastante informação, mas quando eles definitivamente chegam no ponto principal, na hora H do livro, ele não vai descrever tanto o centro da Terra como parece no filme. O que é interessante da gente observar é que esse livro ele tem um antagonismo entre tio e sobrinho. O Axel ele acredita numa teoria, ele é um pouco mais cético, e o tio ele é mais persistente. O tio representa realmente a persistência e o Axel um pouco da desistência, vamos dizer. Durante toda a história, o Axel ele fica querendo voltar, ele fica querendo fugir da aventura. E durante toda a história, o Otto Lidenbrock ele fica querendo continuar, chegar até lá, fazer acontecer. Então um representa a persistência e o outro um pouco a desistência. E o Hans é a neutralidade, ele não se envolve em nada, ele só continua seguindo, sem reclamar, sem falar, só continua seguindo, como se fosse um protetor deles, porque em diversos momentos ele é crucial para eles. O Hans acha água quando eles estão sem água, o Hans sabe fazer fogo com qualquer coisa, ele é um homem muito preparado para viver sob condições difíceis e isso ajuda muito durante toda a história. Mas o livro, ele tem uma coisa que é bem peculiar dele, que é que eu chamei de dinamismo invertido. Ele é um livro que, assim, como ele não começa devagar, ele começa com muitos acontecimentos, ele começa muito rápido. Logo no início, o Otto já encontra o criptograma do Arne Saknussemm, já começa a decifrar, é uma correria, muita coisa acontecendo, só que depois desse período de avidez, de coisa muito rápida, ele para um pouco, dá uma estagnada e vai mais devagar. Quando eles chegam na Islândia, o livro perde aquela marcha e ele vai um pouco mais lento. Isso, para mim, é um ponto bem negativo da história, porque normalmente o que te estimula a ler é começar devagar e depois acelerar. E o livro ele acelera e depois ele freia. Isso vai cansando ao longo da leitura. Se torna uma leitura um pouco mais cansativa, mais pesada para o leitor e vai tornando cada vez mais chato, assim, vamos dizer. Não seria chato, mas um pouco mais monótono do que realmente tu esperava. Porque, como eu falei, a descrição principal do livro vai ser como a viagem acontece. Só para finalizar, então, para fechar o vídeo, que eu acabei dando uma perdida aqui no fio da meada, dei uma reestruturada aqui agora. Basicamente, tem 3 personagens principais, como eu mencionei, Otto, Axel e também Hans, mas antes de começar realmente a jornada, 2 outras personagens são apresentadas, a Grauben e a Marty. A Marty é empregada da casa do professor Otto e a Grauben é a afilhada dele, que também é namorada de Axel, o seu sobrinho. Então, essa é a minha breve análise sobre o livro. É mais uma impressão da leitura mesmo. É isso, um abraço, fiquem bem.